Olá! Na aula anterior, tratamos do prefácio da Fundamentação, parte do texto na qual Kant apresenta o que seria uma metafísica dos costumes, sua necessidade, seus propósitos, além do método aplicado à busca e ao estabelecimento do princípio supremo da moralidade. Com a divisão operada pelo autor entre a filosofia natural e a filosofia moral, vimos que, enquanto a primeira se ocupa das leis, segundo as quais tudo acontece com relação aos fenômenos da natureza, cabendo à segunda tratar das leis segundo as quais tudo deve acontecer no âmbito da vontade humana, segundo princípios racionais estabelecidos de maneira inteiramente a priori. Vimos que Kant apresentou uma divisão relativa à própria ciência ética, aquela entre os aspectos materiais e os aspectos formais implicados na vontade humana. De um lado, deve estar a investigação, que abstrai tudo o que há de empírico nos objetos e operando de modo inteiramente a priori. De outro, aquela que leva em consideração esses aspectos empíricos, qual seja a observação da natureza humana. Nessa separação de domínios ou âmbitos distintos de investigação, Kant encontra o único caminho possível, a seu ver, para a formulação de uma lei moral que efetivamente tenha valor de obrigação, constituindo-se como necessária e universal, não estando, portanto, sujeita a condições e contingências. Essa tarefa é aquela que, diferentemente do que ocorre numa antropologia prática ou numa psicologia, constitui o objeto de uma metafísica dos costumes. Como vimos também, a primeira parte do método é analítica e busca ascender do conhecimento moral comum, expresso nos juízos morais particulares, até o princípio moral comum do dever, sendo este princípio compreendido como a fonte de onde se origina toda a moralidade comum. Nesse sentido, quer dizer, de posse do princípio, é que poderemos futuramente, diz Kant, na parte sintética do método, pensar a aplicabilidade do princípio às ações humanas, de modo a questioná-las em sua moralidade. Toda ação moral será aquela que tem como causa o próprio dever como princípio, de modo que uma ação moral é uma ação por dever, diferentemente das ações contrárias ao dever e daquelas que, mesmo se dando em conformidade com ele, não podem ser consideradas morais, uma vez que podem ter sido realizadas não por princípio, mas visando a realização de uma intenção ou a produção de um efeito qualquer. E é no sentido de compreender essa diferença que Kant dá início à primeira seção da Fundamentação, que visa fazer a transição do conhecimento racional moral comum para o conhecimento filosófico. No sentido de fazer abstração de todos os elementos materiais e empíricos envolvidos no problema moral no âmbito do ajuizamento comum, Kant pensa a ideia de boa vontade como a única coisa que pode ser pensada como sendo boa em si mesma. Cito Kant, página 101. Não há nada, em lugar algum, no mundo e até mesmo fora dele, que se possa pensar como sendo irrestritamente bom, a não ser tão somente uma boa vontade. Entendimento, engenho, poder de julgar e como quer que se possam chamar, outros sim, os talentos da mente, ou coragem, decisão, persistência no propósito, enquanto propriedades do temperamento, são, sem dúvida, coisas boas e desejáveis sob vários aspectos, mas podem também tornar-se extremamente más e nocivas, se não é a boa vontade que deve fazer uso desses dons da natureza e cuja qualidade peculiar se chama, por isso, caráter. Fim de citação. A boa vontade se assume como algo inteiramente distinto das boas coisas, sendo a única coisa que pode ser pensada, tanto nesse mundo como fora dele, como irrestritamente boa. Com essa afirmação, Kant nos remete, ainda que no uso comum que fazemos da moralidade, a uma consideração da vontade de um ponto de vista puro, anterior a qualquer experiência, e que se dá como condição de todas as outras coisas boas. Distingue-se, assim, a boa vontade das boas qualidades do caráter, que já são dependentes, por sua vez, de uma boa vontade para serem qualidades boas. Em uma palavra, sem a orientação de uma boa vontade, irrestritamente boa, quer dizer, boa sem condições ou restrições, nada pode me garantir que as qualidades do caráter não venham a ser corrompidas e encaminhadas para o mal. Do mesmo modo, dirá Kant, distingue-se a boa vontade dos dons da fortuna, como o poder, a riqueza, a honra, a saúde, uma vez que, também sem o direcionamento por parte de uma boa vontade, poderão esses dons conduzirem a ações perniciosas. Assim, a coragem como uma virtude, por exemplo, sem uma boa vontade que lhe sirva de guia e princípio, pode facilmente se tornar soberba. Aqui podemos ver a diferença marcante entre uma ética de virtudes ou de finalidades, que institui o desenvolvimento e o aprimoramento do caráter como cerne da moralidade, da ética deontológica de Kant,
que se pauta num dever ser, cujo fundamento é de ordem inteiramente formal, a priori, pautada no dever como princípio, sendo, portanto, formalista. Kant distingue as ações produzidas por uma boa vontade em geral das ações pautadas em inclinações, voltadas à busca pelo útil e o agradável por parte do agente. Inclinações ou molas propulsoras sensíveis devem ser compreendidas como as determinações subjetivas e empíricas que fazem o sujeito agir tendo em vista a produção de um efeito específico, visando o que lhe é útil, enquanto um meio com vistas à realização de um fim qualquer, ou agradável, tendo o prazer como fim. Uma boa vontade é irrestritamente boa, justamente porque se coloca para aquém da intenção de realizar uma ação visando a produzir efeitos úteis ou agradáveis, quer dizer, pautada em condições subjetivas particulares. Sendo assim, uma ação moralmente boa, originada do princípio de uma boa vontade, não pode ter como motivação a produção de um efeito qualquer, mesmo no sentido da promoção do bem-estar, seja este bem-estar favorável a mim ou a outrem. Em outras palavras, se o fundamento da minha ação são inclinações e a intenção de produzir um determinado efeito, esta ação não poderá ser considerada moralmente boa, porque, ainda que tenha tido como propósito promover o bem-estar, não se pautou por uma boa vontade, não tendo, portanto, valor de moralidade. Muitas vezes, uma ação que quer promover o bem e a felicidade geral pode estar voltada a outras intenções pessoais espúrias. Além disso, em muitos casos, promover o bem para uns resulta na produção do mal para outros. É exatamente por conta dessa situação de contingência a que estão sujeitas as ações motivadas por inclinação, seja na produção de um bem para mim, seja na produção do bem geral ou para outros, que tais ações não podem servir de modelo para a moralidade, ou seja, não podem ser consideradas ações moralmente boas. Cito Kant, página 105. A boa vontade é boa não pelo que ela efetua ou consegue obter, não por sua aptidão para alcançar qualquer fim que nos tenhamos proposto, mas tão somente pelo querer, isto é, em si e considerada por si mesma, deve ser tida numa estima incomparavelmente mais alta do que tudo o que jamais poderia ser levado a cabo por ela em favor de qualquer inclinação e até mesmo, se quiser, da soma de todas as inclinações. Mesmo que a essa vontade, devido a um singular desfavor do destino ou à parca dotação de uma natureza madrasta, faltassem inteiramente recursos para impor sua intenção, mesmo que, por mais que se esforçasse, ainda assim nada conseguisse e restasse apenas a boa vontade, certamente não como um mero desejo, mas enquanto mobilização de todos os meios, na medida em que estão em nosso poder, ainda assim ela brilharia por si mesma como algo que tem seu pleno valor em si mesma. A utilidade ou a falta de frutos nada podem adicionar ou subtrair a esse valor. Fim de citação. No entanto, o que foi afirmado até agora permite-nos tão simplesmente identificar um conceito dado, pré-filosófico de moralidade. O que torna esse conceito dado possível? Que princípio dá unidade e origem a esta boa vontade como conhecimento moral comum? Certamente não estaria esse princípio no instinto, diz Kant, pois que, tendo ele, o instinto, motivos intrinsecamente relacionados à manutenção e conservação da vida, faria da vontade algo inteiramente condicionado a estes fins. Precisamos investigar na própria razão o lugar onde se encontra uma tal boa vontade, e não na natureza humana ou em seus instintos. Deve-se levar em consideração que a própria natureza, ao dotar o homem de racionalidade, o fez justamente a partir da criação das condições para que ele pudesse buscar na razão os meios necessários ao governo de sua vontade. Kant faz referência à ideia de conformidade a fins, quer dizer, de que a natureza opera tendo em vista a realização de determinados propósitos, como a conservação e a promoção da própria vida por parte dos seres organizados, por exemplo. O argumento de Kant é o de que, por mais que a natureza tenha marcado o homem por essa necessidade de preservação e de promoção da própria vida, e portanto do próprio bem-estar, ao dotá-lo também, e somente a ele, de razão, não o teria feito por acaso, mas por serem inteiramente diferentes seus propósitos num ser dotado de razão. Em outras palavras, cito Kant na página 107. Ora, se o verdadeiro fim da natureza, num ser dotado de razão e de uma vontade, fosse a sua conservação, a sua prosperidade, numa palavra, a sua felicidade, então ela teria tomado muito mal suas providências para isso, ao escolher a razão da criatura como executora dessa sua intenção. Fim de citação. Assim, podemos supor que a finalidade de um ser de razão não é, em primeira instância, a realização da felicidade ou a promoção da vida, mas a capacidade de fazer uso de sua razão de modo a poder governar sua própria vontade.
Desse modo, se não tem como origem o instinto, é na razão, em seu uso prático, que deverá estar enraizado o princípio da ação, motivada por uma vontade irrestritamente boa, princípio este que me conduz a agir moralmente, independentemente da realização da minha própria felicidade ou mesmo da felicidade alheia. Na verdade, enfatiza Kant, quanto mais cultivamos a razão, mais somos capazes de agir moralmente e, consequentemente, mais propensos estamos a nos distanciarmos do verdadeiro contentamento, o que leva alguns a desenvolverem uma espécie de misologia, quer dizer, um desapreço pela razão, uma vez que quanto mais se sabe e quanto mais se cultiva a razão, parece que menos felizes nos tornamos. Ou seja, ao agir por dever, tendo a razão como princípio, estamos atendendo, mesmo a despeito da realização do bem-estar, a um desígnio muito mais digno, cujo fim não é a felicidade. Este desígnio é o que a natureza espera do homem, enquanto único ser na Terra dotado de razão, e, portanto, da capacidade de conduzir e orientar sua ação por determinados princípios, ainda que isso signifique que ele tenha de sacrificar, muitas vezes, o seu desígnio privado, individual e particular, seus desejos, seu bem-estar, em suma, sua própria felicidade. Kant argumenta que, com efeito, a verdadeira felicidade não está no simples contentamento a que posso almejar pelas demandas de minha natureza e de meus instintos, mas ela diz respeito justamente à obediência ao que nos foi concedido como razão prática, como algo que deve determinar a nossa vontade. Nesse sentido, a verdadeira destinação da nossa razão prática é a de produzir uma vontade boa, de modo que ela seja boa em si mesma, quanto aos princípios da razão, e não boa para alguma outra coisa, como, por exemplo, a promoção da felicidade. Cito Kant na página 113. Portanto, essa vontade não pode ser, é verdade, o único e todo o bem, mas tem de ser o sumo bem e a condição para todo o outro, até mesmo para todo anseio de felicidade. Fim de citação. Lembrando que a simples realização dessa felicidade se constitui como um fim sempre condicionado aos interesses particulares de cada agente, variáveis e sujeitos à transformação, enquanto que o cumprimento de um fim racional é superior a estes justamente por se dar de modo objetivo, universal e necessário, que consiste justamente na condição que buscamos para as ações consideradas morais. Kant inicia, então, o desenvolvimento do conceito de boa vontade como algo bom em si mesmo, sem qualquer intenção ulterior, que, se encontrando já no uso comum da moralidade, e, portanto, passível de compreensão a todo aquele que tem a capacidade de ajuizamento moral, deve antes ser esclarecido que ensinado, uma vez que todo mundo pode ter acesso a ele simplesmente fazendo uso de sua razão. Para desenvolver o esclarecimento desse conceito, que, cita o autor na página 115, está sempre por cima na estimativa do valor inteiro de nossas ações e constitui a condição de todo o restante, vamos tomar para exame o conceito do dever, que contém o de uma boa vontade, muito embora sob certas restrições e obstáculos subjetivos, os quais, porém, longe de ocultá-lo e torná-lo irreconhecível, antes, pelo contrário, fazem com que se destaque por contraste e se mostre numa luz tanto mais clara. Fim de citação. O caminho que leva até a exposição do conceito de dever como aquele que contém o de boa vontade, e que, portanto, se constitui como o princípio moral da razão comum, se dá por meio de 3 proposições. Em primeiro lugar, o que será considerado para o exame do conceito de dever deixa de lado todas as ações contrárias ao dever e, em segundo lugar, as ações conformes ao dever, que, apesar de não terem como motivação uma inclinação subjetiva particular, visam a um fim que, por sua vez, é decorrente de uma inclinação, ou tendo uma intenção qualquer como motivo. Descartam-se, portanto, todas as ações que sejam empreendidas pela busca da felicidade, por amor, por honestidade, por conservação da vida, tendo, enfim, qualquer motivo particular ou fim específico que torne esta vontade condicionada. A ação moral deve pautar-se por uma mera máxima, que é um princípio subjetivo do querer. A este respeito, observe a nota do autor que se encontra na página 129. Assim, por exemplo, uma ação é verdadeiramente considerada como moral quando um sujeito age unicamente por dever, por exemplo, quando conserva sua vida, mesmo sem amá-la. Ser bom e caridoso, por exemplo, apesar de remeter a um caráter virtuoso e louvável, não é tão digno de alta estima e não é carregado de genuíno valor moral quanto ser inteiramente insensível à miséria alheia se a ação é comandada pelo dever. Desse modo, a amabilidade e a caridade são dignas de louvor e incentivo, mas não de alta estima. Aquele que age de maneira amável age sem dúvida em conformidade com o dever, mas não necessariamente por dever. E por qual razão?
porque a ação por amor ou movida por qualquer outro afeto ou traço de temperamento inclui sempre uma intenção, passível de perecer, de transformar-se em inteiramente outra coisa, podendo até vir a implicar numa ação por ódio ao próximo. Assim, toda ação por inclinação, pautada por uma intenção subjetiva e particular, não pode ser considerada uma ação moralmente boa. É bastante possível, inclusive, que uma pessoa dotada de pouca simpatia pelos outros e, portanto, não suscetível ao amor e à caridade, tenha condições de agir moralmente se sua ação é pautada pelo dever. Podemos enunciar aqui, então, a primeira proposição por meio da qual Kant identifica o conceito de boa vontade ao conceito de dever. Diferentemente das outras duas proposições, que veremos adiante, esta não está expressa de forma explícita no texto, mas parece decorrer da argumentação do autor até esse momento. A esse respeito, leia com atenção a nota 38 do tradutor do texto. Essa primeira proposição poderia, então, ser expressa da seguinte maneira: ter uma boa vontade consiste em estar-se motivado a agir moralmente não por inclinação, mas por dever. Esta primeira proposição baseia-se em duas considerações. Para que se haja moralmente, em primeiro lugar, não basta supor o que é bom, no sentido de vislumbrar uma ação caridosa e condicionada à busca pela felicidade própria ou alheia. Em segundo lugar, não basta fazer o que é dever, quer dizer, agir em conformidade com ele. Para que haja ações morais, é preciso uma ação motivada por dever, quer dizer, pelo reconhecimento de uma necessidade na ação que é conveniente à maneira racional de agir. Reconhecimento este de que são capazes todos os seres racionais. Kant aponta que é nesse mesmo sentido que devem ser compreendidos os mandamentos religiosos, por exemplo, enquanto dotados do poder de obrigação, de comandar efetivamente as ações. É nesse sentido que o mandamento das Escrituras, que estabelece o amor ao próximo, deve ser entendido, uma vez que não se pode comandar o amor por inclinação pessoal. O que o mandamento das Escrituras manda fazer diz respeito a um amor prático, relativo ao dever, e não um amor patológico, no qual repousa a ideia de patos como a dimensão das paixões e afetos a que está sujeita a vontade humana. Aqui, Kant conduz a ideia de felicidade à própria argumentação sobre o dever, pois promover a própria felicidade é, antes de tudo, um dever como qualquer outro, mas apenas na medida em que a promoção da felicidade é algo dependente de uma lei extraída da razão. Ora, a ausência de toda e qualquer felicidade poderia vir a se tornar um grande empecilho para a obediência por parte do sujeito às leis rigorosas do dever, o que poderia tentá-lo a transgredi-las, criando, portanto, uma situação de desobediência às leis. Assim, é somente nesse sentido que a promoção da felicidade pode ser pensada como um dever, e, portanto, dizer respeito às ações morais, quer dizer, quando tais ações fazem absoluta derrogação das inclinações, centrando-se meramente no princípio do querer que determina essa ação. Na nossa próxima aula, daremos continuidade à transição do conceito racional moral comum para o conhecimento filosófico, examinando as outras duas proposições por meio das quais Kant conduz o conceito de boa vontade ao conceito de dever. Veremos também a formulação do princípio da legalidade universal das ações como princípio que deve determinar a vontade. Por fim, analisaremos alguns exemplos por meio dos quais Kant ilustra esse princípio da legalidade universal que antecipa a formulação do imperativo categórico na seção seguinte. Não deixe de ler com atenção a primeira seção da obra, assim como a parte 3 da introdução do tradutor. Muito obrigada por sua atenção e até a próxima aula.